Começa agora o Inteiro Teor, um programa que traz para você as decisões de destaque da Justiça Federal da Primeira Região. Justiça Federal garante que paciente não sofra consequências penais ao iniciar o plantio e o cultivo sustentável de cannabis para fins terapêuticos. No Item Entrevista, o juiz Antônio Cláudio da Silva fala dessa decisão sob uma perspectiva de saúde pública e fala também da necessidade de uma regulação do tema. É a partir de agora no Inteiro Teor, fique com a gente. Há muitos anos, o uso de produtos derivados da cannabis sativa é estudado para fins medicinais. E uma das substâncias extraída da planta para esse fim é o canabidiol, que quase não causa efeito colateral no paciente e nem dependência química. O problema é que, por falta de uma regulação mais efetiva e por causa do preconceito, o custo de um tratamento à base de canabidiol ainda sai muito caro, de forma que o plantio e a manipulação pelo paciente se mostram uma opção. Mas fazer isso de forma legal também não é simples e muitas vezes a justiça precisa intervir, como no caso que vamos mostrar agora na reportagem de Ana Paula Souza. Uma planta, várias opiniões, polêmicas, estudos e comprovações. A cannabis sativa, de onde é extraído o canabidiol ou CBD, tem sido fundamental para melhorar a saúde de muitas pessoas. Estudos em vários países, inclusive no Brasil, como os realizados na Universidade de São Paulo, mostram que ele tem ação anti-inflamatória, analgésica e anticonvulsivante. Além disso, médicos prescrevem o canabidiol como eficaz no tratamento de doenças e sintomas como dores crônicas, epilepsia, náuseas, vômitos. O CBD também pode atuar na regulação do sono, do humor, do apetite e de processos físicos e cognitivos. O neurocirurgião Pedro Pierro, que prescreve o canabidiol há quase 10 anos, fala dos resultados percebidos no tratamento de pacientes com epilepsia e Parkinson. Eu tive uma redução de mais de 70% nas minhas indicações cirúrgicas. A cannabis ela é usada mais descrita, o uso dela há mais de 5.000 anos para diversas doenças, né? Mas nós temos assim uma robustez científica para algumas doenças desde a década de 80, como por exemplo a epilepsia. Mas outras doenças, ela tem evidências científicas muito fortes, como Parkinson, Alzheimer. O tratamento de dor, por exemplo, é uma ferramenta terapêutica indispensável. Apesar dos benefícios, existe uma polêmica sobre a prescrição do canabidiol e até especialistas contrários ao uso pelo fato de o CBD ser extraído da maconha, nome mais popular da cannabis sativa, mesma planta da qual se extrai uma substância psicoativa que em dosagem muito alta torna-se alucinógena, chamada de THC, cujo uso recreativo ou adulto em forma de cigarro é proibido no Brasil. Por isso, o uso medicinal do canabidiol ou CBD enfrenta entraves quanto à liberação e normatização pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que segue critérios rígidos para permitir o uso em casos específicos. A gente tem 3 formas diferentes de aquisição desse produto. Alguns são vendidos em farmácias normais de alopatia, né, e elas são com receitas controladas. A segunda forma é através de importação autorizada pela Anvisa. É uma receita simples, o paciente em posse dessa receita, ele preenche um formulário no .gov, recebe uma autorização de compra, com essa autorização ele entra em contato com a importadora e adquire o produto. Isso leva em torno, aí, em média, de 2 a 3 semanas. E a terceira forma são associações de pacientes que conseguiram, através de instrumentos jurídicos, ter uma liberdade, não vou dizer uma autorização, em produzir e vender o óleo a seus associados. De acordo com informações do site da Simple Pharma, a diferença entre canabidiol, o CBD, e o tetrahidrocannabinol, o THC, é a concentração de cada um e o efeito que faz no organismo.
O princípio ativo predominante no cigarro de maconha, que tem seu uso recreativo ou adulto não liberado, é o THC, que em grande quantidade altera a atividade cerebral, enquanto que o CBD, que é ingerido em óleo ou pílulas, em grande quantidade para uso medicinal, e dentre várias atuações, ajuda na diminuição de dores, retardando o desenvolvimento de uma doença. Por isso, pode ser prescrito em conformidade com regras sanitárias. Fumar maconha não é uma forma de tratamento medicinal, né? Seria como a gente falar que heroína e morfina são semelhantes. Ambas vêm da mesma planta, que é a papoula. Então, na planta da cannabis, ela é uma enorme caixa de ferramenta. Eu tenho ali dentro quase 200 canabinoides e outros componentes que eu posso usar de forma isolada ou combinada para uma coisa ou outra. Então, o uso social da planta, ele não é considerado como um tratamento médico. Até porque quando você faz o uso inalatório da planta em formas de cigarro, é muito difícil você dosar, né, o quanto que você está dosando. E quando a gente fala em tratamento médico, a dose é muito importante. O uso medicinal da planta fez toda a diferença para Juliana, diagnosticada com lúpus, uma doença autoimune que desencadeou outras patologias como ansiedade e fibromialgia. Ela conta que os remédios prescritos já não faziam mais efeito contra as fortes dores que sentia. Comecei a fazer o acompanhamento com um reumatologista, e o reumatologista me passou vários remédios alopáticos. Eu posso até citá-los aqui. Um deles é a hidroxicloroquina, que é um remédio utilizado para tratamento de lúpus, tramal, codeína, pregabalina. E nenhum desses remédios já não estavam fazendo efeitos. Eles não aliviavam as minhas dores e também me deram muitos efeitos colaterais. Eu entrei no grupo de apoio de pessoas com lúpus e lá me falaram sobre o canabidiol. Comecei a tomar e comecei a sentir melhoras no meu quadro clínico. Juliana espera na justiça o resultado de ações para custeio do tratamento, que é caro. Para você ter uma ideia, o meu tratamento, só um tipo de óleo que eu tomo, que é um óleo full espectro, que é um óleo rico, ele custa R$ 1.260. Assim como a Juliana, muitas pessoas recorrem à justiça e a tendência tem sido de decisões que garantam o acesso à saúde desses pacientes. Existe também uma mobilização de setores da sociedade para que os pacientes que precisam do canabidiol não encontrem dificuldade para o uso medicinal da planta. Se nós tivermos um texto legal no Brasil que discipline a forma do cultivo, a forma da venda, a forma do uso, certamente nós tiraremos toda essa discussão do campo do judiciário para o cumprimento irrestrito de uma legislação própria. A gente viu que foi necessário que as famílias fossem buscar a judicialização, fossem buscar os direitos ao tratamento. Então, de acordo com o Poder Judiciário, isso tem sido garantido. E é assim que a gente vai fazer de uma forma coerente, né? Cada vez mais os juízes estão reconhecendo esse direito, né? Que está lá previsto no artigo 196 da Constituição Federal. E não só isso, estou falando em juiz de primeiro grau. O STJ, na quinta e sexta turmas, já unificaram o entendimento da aplicabilidade, da possibilidade do habeas corpus como um instrumento para se requerer o cultivo de cannabis. Em recente decisão, o juízo da 10ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal concedeu habeas corpus a um paciente. Ele sofre de ansiedade e insônia que trazem problemas como falta de memória e de concentração, além de crises de pânico. Dentre os diversos tratamentos a que foi submetido, a terapia experimental à base de óleo de CBD surtiu os efeitos de melhora não apresentados em tratamentos tradicionais. O paciente argumentou não ser possível a aquisição regular dos medicamentos com o CBD devido ao alto custo e que não restaria alternativa para garantir o tratamento médico, a não ser com a realização de plantio de cannabis para uso terapêutico, em ambiente específico, com equipamentos apropriados como estufas iguais a essas aqui. Com o objetivo, apresentou certificações de curso atestando capacidade técnica para o manejo da planta, além de autorização da Anvisa para adquirir e importar 60 sementes da cannabis.
O pedido de habeas corpus foi feito para garantir a não penalização do autor em possível abordagem de agentes de segurança no momento de trânsito entre sua residência e os institutos de pesquisa de aferimento da qualidade dos insumos e também durante o trajeto das sementes importadas. A ideia é evitar riscos à sua liberdade, bem como a apreensão dos materiais e insumos destinados ao seu tratamento de saúde. E foi com o fundamento no direito à saúde e levando em conta os riscos de restrição à liberdade do autor que o juiz federal Antônio Cláudio Macedo atendeu ao pedido. Essa parte já tinha essa autorização da Anvisa. O que o habeas corpus garantiu em uma liminar é que ela não sofra consequências penais em razão de pegar essas sementes e iniciar o plantio e cultivo sustentável para fins terapêuticos e o uso no interior da sua residência, segundo as recomendações médicas que constam dos laudos que estão nos autos. Para o magistrado, informar a população sobre esse assunto é uma questão de saúde pública. O importante é campanhas educativas, é esclarecimento, é você esclarecer a população, educá-la, ter políticas públicas específicas de comunicação. Se houver comunicação clara, efetiva e bem focada, bem focalizada no grupo-alvo, não vai ter problema de risco à saúde pública. Mas como ter acesso à informação de qualidade sobre o uso medicinal da cannabis? A população de Brasília, no Distrito Federal, tem uma opção presencial, já que desde o final de 2022, a capital conta com o único dispensário do mercado de cannabis do Brasil. Um lugar onde é possível entender melhor sobre os efeitos medicinais da planta e receber orientações sobre o cultivo e o manejo autorizados pela Justiça a quem já se ajustou aos normativos da Anvisa. No espaço, é possível conversar com profissionais, estudiosos, rede de apoio e outros pacientes que já começaram o tratamento. Primeiro, é um espaço para quebrar preconceitos e paradigmas e estabelecer um diálogo adulto sobre as opções e tratamentos terapêuticos com produtos à base de cannabis. A gente sabe que essas informações estão aí disponíveis na internet, tem as associações de pacientes também, mas ainda assim é muito difícil você encontrar um lugar físico, né, onde você possa ir para entender quais são os caminhos, as vias de acesso reguladas para acessar esse tipo de tratamento e quais são aquelas que ainda operam na desobediência civil e quais são os riscos e os benefícios de seguir uma ou outra. É isso que a gente faz aqui no dispensário, por exemplo. Vamos continuar falando do uso medicinal da cannabis sativa e de como o Judiciário tem tratado esse tema nas ações que objetivam a autorização para importar as sementes, manipular a planta para fazer o medicamento e até mesmo cultivar como forma de baratear os custos. O entrevistado de Ana Paula Souza é o juiz federal da 10ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, Antônio Cláudio Macedo da Silva. Doutor Antônio Cláudio, seja bem-vindo ao Entrevista. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. O senhor proferiu essa decisão que vimos na reportagem e, embora o autor dessa ação estivesse na origem pleiteando o direito à saúde com um tratamento eficaz, nesse caso, a questão criminal teve muita relevância. O que de fato essa sentença garantiu ao autor? Se prevenir, né, ter um salvo-conduto para uma eventualidade de uma persecução penal, tanto por parte da autoridade policial, da Polícia Civil do DF, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, de haver uma notícia crimes contra a parte, ou ela ser surpreendida nesse transporte do óleo para fins de análise laboratorial, ou até de ser investigada e dentro de casa sofrer uma busca e apreensão e ser autuada por tráfico. Por se tratar de um caso sobre uma planta que, dependendo do uso, chega a ser ilegal no Brasil, o que é fundamental na análise dessa questão para evitar que uma decisão seja usada como salvo-conduto para manipular substância proibida? Quais verificações foram necessárias para esse habeas corpus?
Os documentos da Anvisa, os laudos médicos, a possibilidade da parte de cultivar, porque, por exemplo, se fosse uma parte que tivesse uma síndrome de Asperger, eu poderia conceder para o pai, o responsável, que tivesse expertise, porque a parte não ia ter, pelo menos em tese, né? Poderia até ter, porque há vários graus dessa síndrome, mas evidentemente que a gente tem que analisar a documentação toda, e o habeas corpus estava instruído. E quais são as dificuldades para decidir sobre ações que envolvem um tema tão sensível como esse, com reflexos para o poder público e para a sociedade? Quando o juiz dá uma decisão que tem muita repercussão social, é geralmente porque é um assunto que está precisando ser legislado e não foi. A sociedade está clamando por um update, né, por uma atualização vis-à-vis os fatos de que há indicações, estudos de que a cannabis sativa ajuda o óleo em várias doenças, e também já, além desses estudos, já há venda autorizada no Brasil, mas é muito caro. Quer dizer, se você for deferir num processo judicial, numa vara civil, a saúde pública, com seu orçamento apertado, para dar esses remédios, sai muito mais caro do que partes que têm condição de manejar, fazer o manejo de cultivo sustentável e responsável. Há receio de que essas autorizações sejam usadas de forma inadequada? Não pode presumir que o cidadão dali vai começar a traficar, a consumir recreativamente com um grupo de amigos no final de semana, num churrasquinho. E outra coisa, e se o fizer fora dos termos da liminar, ele está não só descumprindo a medida liminar, mas ele está acarretando a responsabilidade dele penal e talvez outros problemas de saúde. Como atenuar os riscos para a saúde pública dentro dessa polêmica sobre o uso medicinal e recreativo ou adulto? Se houver uma legislação e uma regulamentação administrativa e políticas educacionais, hoje com a internet, com essa facilidade de acesso ao ensino à distância, eu acho que não vai ter problema, não vai ter esse risco de saúde pública, porque tudo é informação. Doutor Antônio Cláudio, para a gente finalizar, a edição de lei traria mais segurança jurídica para os magistrados? A regulação diminui a insegurança jurídica, realmente diminui. Claro que toda legislação depois vai ser também interpretada pelos tribunais e, evidentemente, vai gerar decisões conflitantes, mas aí existe todo o sistema jurídico para pacificar as divergências. Então, a legislação diminui o grau de insegurança jurídica e vai produzindo níveis cada vez maiores com o amadurecimento da interpretação da lei de segurança jurídica. Doutor Antônio Cláudio, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Item Entrevista, falando de um assunto tão importante. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Foi bom estar com você em mais uma edição do Inteiro Teor. Continue acompanhando o TRF1 também pelas redes sociais. No portal do Tribunal tem mais notícias. E a gente se encontra de novo na próxima semana aqui na TV Justiça. Tchau!